Planeta Feroz. Avalanche. Esta nuvem cinza é a forma mais letal de avalanche do mundo. Ela vem de um vulcão em erupção. É o chamado fluxo piroclástico. Ele se comporta como uma avalanche de neve, mas é formado por milhões de toneladas de cinza, pedras e gases vulcânicos venenosos. Este está descendo o Monte Fugan, no sul do Japão, a 240 km por hora. Dentro da nuvem, a temperatura está acima de 500 graus. Uma onda de choque de ar, invisível e ainda mais quente, viaja na frente da nuvem, a mais de 320 km por hora. Não há escapatória para quem esteja no caminho desse monstro. A morte é instantânea. As avalanches de rochas vulcânicas são apenas um exemplo. Deslizamentos semelhantes podem ser disparados por terremotos ou por simples falta de estabilidade na rocha. As avalanches de rochas estão entre as forças mais estranhas da natureza. Esta parece um rio enfurecido, mas é rocha pura. Matacões gigantescos flutuam na superfície de milhares de toneladas de matéria sólida. E às vezes, uma face inteira de uma montanha pode escorregar lentamente para baixo. Aqui no sul do Japão, toda uma encosta de terra e rocha ficou instável devido às pesadas chuvas. O movimento é lento, mas não pode ser interrompido. Ainda mais extraordinário foi o que ocorreu em Risør, na Noruega. A vila foi erguida sobre barro e um dia, em 1978, repentinamente o barro começou a se liquefazer. Este filme amador mostra como as primeiras pequenas áreas de terra se transformaram num mingau líquido e deslizaram para um lago próximo. Nas poucas horas que se seguiram, cada vez mais terra deslizou para dentro do lago em forma de avalanche, levando tudo com ela. No final do dia, metade da vila estava perdida para sempre. Surpreendentemente, ninguém ficou ferido. Há uma tendência em todo o mundo para que se ocupe e construa em novas áreas, até em terrenos montanhosos de pedra nua. Todos os anos, o número de mortos cresce, com as avalanches destruindo mais prédios, propriedades e vidas. A ativa estação de esqui na cidade de Davos, na Suíça, fica à sombra dos Alpes. Numa noite de 1968, uma avalanche varreu declives desprovidos de árvores chegando à cidade. Ela soterrou casas e carros e matou 53 pessoas. Sabendo que um dia o mesmo ocorreria novamente, os habitantes da cidade começaram a construção de uma proteção. Atualmente, Davos está mais protegida do que qualquer outra cidade dos Alpes. Nos declives acima da cidade foram erguidos parapeitos nas zonas de início da avalanche, o que evita que grandes áreas de mantos de neve ininterruptos se tornem instáveis. O projeto destas estruturas tem que ser muito preciso. Posicionados no ângulo certo para evitar que o manto de neve deslize, elas também precisam ser extremamente resistentes. A
também grandes colinas artificiais de desvio e uma barragem de captura projetada para romper o fluxo de uma avalanche e impedir que ela atinja as casas abaixo. Este tipo de sistema de defesa pode ser encontrado em todos os Alpes. É dispendioso, mas nesta região densamente populosa há poucas alternativas. Nos Alpes, até as vilas pequenas têm estes sistemas de defesa. St. Anthony, na Suíça, foi atingida por uma série de avalanches desastrosas nos anos 50. Morreram dezenas de pessoas. Atualmente, a vila é protegida por mais de 64 quilômetros de defesas de concreto nas partes altas das montanhas. Não é bonito, mas funciona. Muitas casas também têm proteção própria, enormes cunhas de concreto construídas no lado do aclive. Elas desviam para os lados qualquer avalanche que alcance a casa. A vida nas montanhas nunca é totalmente segura. As avalanches são inevitáveis. Mas os cientistas ainda têm esperança de um dia aprender o suficiente para prevê-las ou talvez controlá-las. No Instituto Davos de Avalanches, na Suíça, há anos os cientistas analisam os efeitos das avalanches nos declives acima da cidade. Usando computadores, eles podem ver o que ocorre quando a temperatura, a umidade, o vento e uma diversidade de outros fatores alteram gradualmente o manto de neve. Quando esta avalanche digital ocorre, o computador calcula o seu progresso montanha abaixo. Outros estão rastreando avalanches usando uma abordagem diferente. Pesquisadores em Zurique, na Suíça, descobriram que determinados plásticos em pó, quando descem declives dentro da água, comportam-se de forma muito parecida com a das avalanches de neve no ar. Eles constroem maquetes em escala reduzida das montanhas nas quais ocorrem grandes avalanches e onde são conhecidos detalhes sobre o fluxo das avalanches. Estudando o fluxo do pó descendo estes declives, eles foram capazes de prever por onde as avalanches verdadeiras poderiam passar. Puderam assim aconselhar as autoridades locais sobre onde casas novas deveriam ou não ser construídas. Mas, fora do laboratório, a escala e a complexidade das avalanches ainda desafiam os esforços de controlá-las. Em regiões montanhosas remotas, as estradas são vitais. Durante os meses de inverno, o risco é grande e mesmo as estradas precisam ser fechadas em tempo de perigo, enquanto os caminhos das avalanches precisam ser desimpedidos. Esse é o Passo Bear, no norte do Canadá. Uma região remota que não tem muito tráfego. Mas a estrada que atravessa o passo precisa ficar limpa e os veículos a salvo. Ponte segura! Carregando! A solução é um canhão sem recuo de 105 milímetros. Fogo! A explosão de projéteis pode detonar pequenas avalanches antes que a neve se acumule em níveis perigosos. Se um projétil não der início a um deslizamento, aquele caminho específico está salvo por enquanto. Tudo livre. A arma dispara um projétil grande a até 8 quilômetros com muita precisão. Desta única posição, estes controladores altamente treinados podem iniciar avalanches em mais de 50 caminhos de deslizamento conhecidos. Às vezes, a avalanche que eles desencadeiam é maior do que o esperado. Um deslizamento deste tamanho era um desastre esperando para acontecer. Mas o uso da arma permitiu que eles escolhessem o momento. Mesmo assim, horas se passarão antes que a estrada possa ser limpa e que o passo esteja novamente aberto ao tráfego. Elevação 206. Se uma tempestade gerar um perigoso acúmulo de neve durante a noite, é nesse momento que estes controladores precisam detonar avalanches. Eles não precisam ver os caminhos da avalanche. Com precisão, viram as coordenadas exatas de cada caminho e podem disparar à noite sabendo que os projéteis atingirão os alvos. Fogo!
Em estradas mais movimentadas, o risco ao tráfego aumenta. A rodovia Transcanadá passa por várias zonas de avalanche nas montanhas rochosas canadenses. Em alguns locais, as avalanches grandes são tão frequentes que os abrigos contra avalanche são a única solução. Estes abrigos cobrem e protegem a estrada ao longo dos caminhos da avalanche. E os deslizamentos de neve passam por cima dos telhados, que são lajes de concreto extremamente fortes, erguidas para suportar o enorme peso de milhares de toneladas de neve se deslocando a mais de 160 km por hora. Os abrigos de avalanche mantêm as estradas livres, mas a construção deles é dispendiosa. Na maioria dos locais, a única alternativa prática é fechar a estrada e limpar a neve que se acumulou nos declives. O método é rudimentar, mas altamente eficaz. As equipes de controle colocam grandes bolsas de explosivos nas zonas de início da avalanche. Aqui também, às vezes, eles detonam avalanches maiores do que o esperado. Este deslizamento arrancou árvores grandes de 50 anos de idade. A pilha de escombros tinha 6 metros de altura, pesava mais de 50 toneladas, bloqueou mais de 63 metros da rodovia Transcanadá, ocupando as escavadeiras por mais de 4 horas para limpar apenas uma pista. Este é um lembrete gráfico da ameaça letal que as avalanches apresentam ao tráfego sem controle. O trabalho de proteger a população do perigo das avalanches é interminável. Os nossos melhores esforços e as tecnologias mais potentes mal conseguem conter a ameaça. Sabemos que haverá avalanches, mas a complexidade do mundo natural supera as nossas tentativas de prevê-las e controlá-las. Na medida em que as pessoas penetrarem mais ainda no domínio outrora intocado da natureza, continuarão a encontrar não apenas beleza, mas também este poder selvagem do nosso planeta feroz.